Era uma tarde cinzenta de outono quando a febre começou a me consumir. O termômetro marcava 39 graus, e meu corpo parecia travar a cada movimento. A cabeça latejava como um tambor incessante, e a garganta ardia a cada gole de água. Minha esposa, preocupada, havia saído para buscar remédios, deixando-me sozinho em casa. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ela apareceu, minha sogra. Eu nunca fui próximo dela. Sempre houve uma tensão entre nós, uma espécie de competição silenciosa pela atenção da minha esposa. Ela era do tipo controlador, sempre com um comentário passivo-agressivo ou um olhar de desaprovação. Mas naquele dia, chegou com um sorriso largo e uma tigela de sopa fumegante. "Você parece péssimo", disse, colocando a tigela na mesa ao lado da cama. "Precisa de cuidados, e minha filha não está aqui para ajudar. Deixe-me cuidar de você." A princípio, hesitei. Algo naquele sorriso me incomodava, mas a febre turvava meu julgamento. Além disso, quem recusaria ajuda em um momento de fraqueza? Aceitei a sopa, que, devo admitir, estava deliciosa. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando-me com um olhar que eu não conseguia decifrar. "Você não pode ficar sozinho assim", continuou, enquanto eu terminava a refeição. "Por que não vem para minha casa? Lá você pode descansar melhor, e eu posso cuidar de você até se recuperar." A proposta soou estranha, mas a exaustão falou mais alto. A ideia de ficar em um lugar silencioso, longe do caos da cidade, parecia tentadora. Além disso, eu mal conseguia me levantar, muito menos argumentar. "Está bem", murmurei, cedendo. Ela sorriu novamente, mas desta vez, algo em sua expressão me fez hesitar. Era como se houvesse uma vitória escondida naquele gesto, algo que eu não conseguia entender. Antes que eu pudesse mudar de ideia, ela já estava ajudando-me a me vestir e me guiando para o carro. A viagem até sua casa foi um borrão. A febre fazia o mundo ao meu redor parecer distorcido, como se estivesse sonhando acordado. Quando chegamos, ela me levou direto para o sótão, dizendo que o quarto de hóspedes estava em reforma. "Você ficará mais confortável aqui", disse, enquanto eu subia as escadas cambaleantes. O sótão era escuro e frio, com um cheiro forte de mofo e madeira envelhecida. Havia um colchão no chão, coberto por um lençol desbotado, e uma pequena janela que mal deixava entrar a luz do dia. Antes que eu pudesse questionar, ela fechou a porta atrás de mim. O som da chave girando na fechadura ecoou como um trovão. "É para seu próprio bem", ouvi ela dizer do lado de fora. Tentei protestar, mas as palavras não saíram. A febre e o cansaço me venceram, e eu desmaiei no colchão, mergulhando em um sono inquieto. Naquele momento, eu não sabia que aquela decisão aparentemente inocente mudaria tudo. Quando abri os olhos, a escuridão do sótão era quase absoluta. A única luz vinha de uma pequena fresta no telhado, onde a lua projetava um feixe pálido que iluminava partículas de poeira flutuando no ar. Meu corpo ainda pesava, como se estivesse preso a algo invisível, e a febre fazia minha visão embaçar. Levantei-me devagar, sentindo cada músculo reclamar, e olhei ao redor. O lugar era assustadoramente silencioso, exceto pelo rangido ocasional da madeira sob meus pés. Caixas empilhadas cobriam as paredes, algumas empoeiradas e esquecidas, outras com etiquetas desbotadas que eu não conseguia ler. Havia objetos antigos espalhados por toda parte, um espelho quebrado, uma cadeira com uma perna faltando, um relógio parado no mesmo horário. O ar era pesado, carregado com um cheiro de mofo e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Tentei me lembrar de como havia chegado ali. A memória voltou em flashes, a febre, a sopa, o sorriso da minha sogra. A porta trancada. Meu coração acelerou ao perceber que eu estava preso. "Ela me trancou aqui", pensei, sentindo um frio percorrer minha espinha. Caminhei até a porta e tentei a maçaneta, mas ela não cedeu. Bati com força, chamando por ajuda, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. A casa parecia vazia, como se eu fosse a única pessoa ali. Voltei ao centro do sótão, tentando manter a calma. Precisava pensar, encontrar uma maneira de sair dali. Foi então que vi algo que não havia notado antes, um baú velho, encostado em um canto.
Ele parecia fora de lugar, como se tivesse sido colocado ali recentemente. A curiosidade superou o medo, e eu me aproximei. Ao abrir o baú, encontrei um amontoado de objetos pessoais, fotografias, cartas, um diário empoeirado. As fotos eram antigas, mostrando minha sogra em diferentes épocas de sua vida. Em uma delas, ela estava ao lado de um homem que eu não reconhecia. Ele parecia feliz, mas havia algo em seus olhos que me fez sentir desconfortável. Peguei o diário e abri a primeira página. A caligrafia era familiar, mas as palavras eram perturbadoras. Hoje ele chegou, dizendo que precisava de ajuda. Eu sabia que era mentira, mas deixei ele entrar. Agora ele está no sótão, onde pertence. Meus dedos tremiam ao virar as páginas. Havia mais entradas, cada uma mais assustadora que a outra. Ela não quis ouvir meus conselhos. Agora está lá em cima, onde não pode me ignorar. Ele tentou fugir, mas eu o impedi. Ele vai entender, com o tempo. O diário continha histórias de pessoas que minha sogra havia ajudado ao longo dos anos. Parentes, amigos, até mesmo o próprio marido. Todos haviam passado por aquele sótão, presos sob o pretexto de estarem sendo cuidados. Fechei o diário, sentindo um nó se formar na garganta. Precisava sair dali, mas como? A janela era muito pequena para passar, e a porta estava trancada. Olhei ao redor, procurando algo que pudesse usar como ferramenta. Foi então que vi uma chave enferrujada no chão, perto de uma das caixas. Peguei a chave e corri até a porta, tentando-a na fechadura. Não funcionou. Desesperado, comecei a revirar as caixas, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Encontrei uma ferramenta velha, uma espécie de alicate, e decidi usá-la para forçar a fechadura. Enquanto trabalhava na porta, ouvi um barulho vindo de baixo. Passos. Alguém estava na casa. Ela voltou, pensei, sentindo medo tomar conta de mim. Os passos subiram as escadas, lentos e deliberados. A maçaneta da porta mexeu, e eu recuei, segurando a ferramenta com força. Você não deveria estar acordado, ouvi a voz da minha sogra do lado de fora. A porta se abriu, e ela estava lá, com um sorriso que gelou meu sangue. É para seu próprio bem, disse, segurando algo nas mãos. Era uma faca. A luz do dia começava a filtrar pela pequena fresta no telhado quando abri os olhos novamente. Dessa vez, a febre havia diminuído, mas o medo que agora habitava meu peito era mais intenso do que qualquer mal-estar físico. O sótão parecia ainda mais sombrio sob a luz do amanhecer, como se as sombras estivessem vivas, se contorcendo nas bordas da minha visão. Levantei-me devagar, sentindo o peso da noite passada em cada músculo. A ferramenta que eu havia usado para tentar abrir a porta ainda estava ao meu lado, mas a porta em si estava intacta. Minha sogra havia me deixado ali, trancado novamente, após aquele momento de confronto. A memória da faca em suas mãos ainda me fazia tremer. Precisava me concentrar. Precisava encontrar uma maneira de sair dali antes que ela voltasse. Olhei ao redor, tentando enxergar algo que pudesse me ajudar. Foi então que me lembrei do diário. Ele ainda estava aberto no chão, suas páginas amareladas expostas como um segredo que não deveria ter sido revelado. Peguei o diário novamente, desta vez com mais cuidado. As páginas estavam cheias de histórias que pareciam sair de um pesadelo. Minha sogra havia escrito sobre cada pessoa que ela havia ajudado, detalhando como as havia convencido a entrar no sótão e como as mantinha lá até que aprendessem a lição. Uma entrada em particular chamou minha atenção. Ele resistiu tanto, mas no final, todos entendem. Eles precisam entender. Eu só quero o melhor para eles, mesmo que não vejam agora. As palavras eram perturbadoras, mas o que mais me assustou foi a data da última entrada, havia apenas uma semana. Isso significava que eu não era a primeira vítima recente. Havia alguém antes de mim, alguém que talvez ainda estivesse ali. Olhei ao redor do sótão com novos olhos. As caixas, os objetos antigos, tudo parecia ganhar um significado sinistro. Comecei a revirar as caixas com mais cuidado, procurando por algo que pudesse me ajudar a escapar ou, pelo menos, entender o que estava acontecendo.
Foi então que encontrei um celular velho, escondido sob uma pilha de roupas empoeiradas. A bateria estava quase morta, mas ainda havia um pouco de carga. Meus dedos tremiam enquanto tentava ligá-lo, rezando para que funcionasse. O celular ligou, e meu coração disparou ao ver que havia sinal. Rapidamente, tentei discar o número da minha esposa, mas a ligação não foi completada. A bateria estava muito fraca. Em um ato de desespero, enviei uma mensagem de texto. Estou no sótão da sua mãe. Preciso de ajuda. Venha rápido. Mal havia apertado enviar quando a tela escureceu. A bateria havia acabado. Por favor, funcione, murmurei, segurando o celular como se ele pudesse de alguma forma garantir minha salvação. Enquanto esperava, decidi investigar mais. Havia algo naquele sótão que eu ainda não havia notado, uma pequena porta no canto, quase escondida atrás de uma pilha de caixas. Com um esforço sobre-humano, consegui mover as caixas e abrir a porta. O que vi me deixou sem ar. Era um pequeno quarto, ainda mais escuro que o sótão. Havia uma cama de solteiro, uma mesa e uma cadeira. Na mesa, havia um prato de comida mofada e uma garrafa de água vazia. Mas o que mais me assustou foi o cheiro. Um cheiro doce e enjoativo, como algo que havia apodrecido há muito tempo. No chão, havia marcas. Marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado escapar. E então, vi algo que me fez recuar, uma corrente presa à parede, com uma algema no final. Meu Deus, murmurei, sentindo o chão ceder sob meus pés. Foi então que ouvi os passos novamente. Eles vinham de baixo, subindo as escadas lentamente. Minha sogra estava voltando. Precisei agir rápido. Voltei ao sótão principal e peguei a ferramenta que havia encontrado antes. Se ela ia me trancar novamente, eu não iria sem lutar. A porta do sótão se abriu, e ela entrou, segurando uma bandeja com comida. Desta vez, não havia faca, mas o olhar em seus olhos era mais assustador do que qualquer arma. Você deveria estar descansando, disse, colocando a bandeja no chão. Por que você está fazendo isso? Perguntei, segurando a ferramenta com força. Ela sorriu, como se eu tivesse feito uma pergunta ingênua. Por que eu me importo com você? Todos vocês precisam de ajuda, mesmo que não queiram admitir. Antes que ela pudesse se aproximar, agi. Joguei a ferramenta em sua direção, acertando-a no ombro. Ela gritou, surpresa, e eu aproveitei a distração para correr em direção à porta. Mas ela era mais rápida do que eu imaginava. Antes que eu pudesse sair, ela me agarrou pelo braço, suas unhas cavando na minha pele. Você não vai a lugar nenhum, sussurrou, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Lutei com todas as minhas forças, mas a febre e a fraqueza ainda me dominavam. Ela me puxou de volta para o sótão, e a porta se fechou atrás de nós. Desta vez, eu sabia que não poderia contar com a sorte. Precisava de um plano, e rápido. Enquanto ela se preparava para me trancar novamente, eu olhei ao redor, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse me ajudar a escapar. E então, vi a janela. Era pequena, mas talvez, apenas talvez, eu pudesse passar por ela. Era minha única chance. O ar no sótão parecia mais pesado do que nunca, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Minha sogra estava entre mim e a porta, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Ela segurava a bandeja de comida como se fosse um escudo, mas eu sabia que ela era capaz de qualquer coisa. Você não entende, ela disse, avançando em minha direção. Tudo o que eu faço é pelo seu bem. Você precisa descansar, precisa de cuidados. Eu recuei, segurando a ferramenta que havia encontrado com firmeza. Meus olhos se moveram rapidamente entre ela e a janela. Era pequena, mas talvez eu pudesse me espremer por ela. Era minha única chance. Não me aproxime, gritei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ela riu, um som seco e sem humor. Você realmente acha que pode me impedir? Eu cuidei de pessoas muito mais fortes que você. Enquanto ela falava, eu me movi lentamente em direção à janela, mantendo a ferramenta apontada para ela.
Meu coração batia tão forte que eu temia que ela pudesse ouvir. Por que você faz isso? Perguntei, tentando distraí-la. O que você ganha mantendo as pessoas presas aqui? Ela parou por um momento, como se a pergunta a tivesse pego de surpresa. Seus olhos se estreitaram, e ela balançou a cabeça. Você nunca entenderia. Eu só quero ajudar. Mas ninguém nunca aprecia o que eu faço. Foi o suficiente. Enquanto ela estava distraída, eu me virei e corri em direção à janela. A ferramenta caiu de minhas mãos enquanto eu me apoiava no parapeito, tentando me levantar. Não, ela gritou, correndo em minha direção. Eu me esforcei, empurrando meu corpo através da abertura estreita. A madeira rachada arranhou minha pele, mas eu não ligava. A única coisa que importava era sair dali. De repente, senti suas mãos agarrando meus tornozelos. Ela puxou com força, tentando me puxar de volta para dentro. Você não vai a lugar nenhum, ela gritou, sua voz cheia de desespero e raiva. Eu chutei com todas as minhas forças, sentindo meu pé acertar algo sólido. Ela soltou um grunhido de dor, e suas mãos se soltaram. Aproveitei o momento para me empurrar completamente para fora da janela. A queda foi mais longa do que eu esperava. Caí em um arbusto, que amorteceu minha queda, mas ainda assim senti uma dor aguda no lado. Levantei-me rapidamente, olhando para cima. Ela estava na janela, seu rosto distorcido pela raiva. Você vai se arrepender disso, ela gritou, esticando o braço como se pudesse me alcançar. Eu não esperei para ouvir mais. Virei-me e corri, ignorando a dor que latejava em meu corpo. A casa ficava no meio de uma floresta, e eu não tinha ideia de para onde estava indo. Tudo o que sabia era que precisava me afastar dali o mais rápido possível. Os galhos arranhavam meu rosto e braços enquanto eu corria, mas eu não ligava. O som dos meus passos ecoava na floresta silenciosa, e eu não olhei para trás. Não até que a casa estivesse completamente fora de vista. Quando finalmente parei, estava ofegante, com o coração batendo como um tambor. Olhei ao redor, tentando me orientar. A floresta era densa, e o sol já estava começando a se pôr. Precisava encontrar ajuda, mas onde? Foi então que ouvi um som. Era fraco, mas inconfundível, o som de um carro passando por uma estrada. Segui o som, esperando que ele me levasse à civilização. Depois de alguns minutos, cheguei a uma estrada de terra. Havia marcas de pneus frescas, o que significava que alguém havia passado por ali recentemente. Decidi seguir a estrada, rezando para que ela me levasse a um lugar seguro. Enquanto caminhava, minha mente não parava de pensar no que havia acontecido. Como eu havia caído naquela armadilha? Por que minha sogra fazia aquilo? E o mais importante, havia mais alguém preso naquela casa? Finalmente, vi luzes à distância. Era uma pequena cidade, com algumas casas e uma loja. Corri em direção a ela, sentindo um alívio imenso ao ver pessoas. Entrei na loja, ofegante e sujo. O homem atrás do balcão olhou para mim com preocupação. Preciso de ajuda, eu disse, minha voz tremendo. Ligue para a polícia, por favor. Ele acenou com a cabeça, pegando o telefone imediatamente. Enquanto ele discava, eu olhei pela janela, na direção da floresta. A casa da minha sogra estava lá, escondida entre as árvores. Eu estava livre, mas sabia que isso não era o fim. Havia algo muito errado naquela casa, e eu precisava garantir que ninguém mais caísse naquela armadilha. A polícia chegou rapidamente, e eu contei a eles tudo o que havia acontecido. Eles me levaram de volta à casa, mas quando chegamos lá, não havia sinal da minha sogra. A casa estava vazia, como se ninguém tivesse morado lá há anos. Ela deve ter fugido, disse um dos policiais, revirando os ombros. Eu sabia que não era tão simples. Ela estava lá, em algum lugar, esperando. E eu sabia que, cedo ou tarde, ela voltaria. Mas, por enquanto, eu estava seguro. E isso era o que importava. A polícia revirou a casa da minha sogra de cima a baixo, mas não encontraram nada além de móveis empoeirados e paredes vazias.
O sótão, que havia sido meu cárcere, estava agora completamente vazio, como se tudo que eu havia vivido lá fosse um pesadelo. As caixas, o diário, a corrente na parede, tudo havia desaparecido. Até o cheiro de mofo e podridão se dissipara, substituído por um silêncio opressivo que ecoava em cada canto. Não há evidências de que alguém esteve aqui recentemente, disse o detetive, fechando seu caderno com um olhar de ceticismo. Você tem certeza de que não foi um delírio da febre? Eu queria gritar, sacudi-lo, fazê-lo entender que aquilo era real. Mas como poderia provar algo que parecia tão absurdo? Minha esposa, que havia chegado logo após a polícia, olhava para mim com uma mistura de preocupação e dúvida. Eu acredito em você, ela disse, segurando minha mão, mas sua voz tremia. Eu sabia que ela não acreditava completamente. Como poderia? A casa estava vazia, e minha sogra havia desaparecido sem deixar vestígios. Até o celular que eu havia encontrado no sótão sumira, como se nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, tentei retomar minha vida, mas a experiência me assombrava. Acordava no meio da noite, suando frio, imaginando ouvir passos subindo as escadas. Minha sogra havia me marcado de uma maneira que eu não conseguia explicar. Foi então que recebi a ligação. Era de um hospital em uma cidade vizinha. Minha sogra havia sido encontrada inconsciente em uma estrada deserta, com ferimentos graves. Ela estava em coma, e os médicos não sabiam se sobreviveria. Ela não tinha documentos, mas encontramos seu número em um papel no bolso dela, explicou a enfermeira. Minha esposa e eu corremos para o hospital. Quando chegamos, ela estava lá, deitada em uma cama de hospital, conectada a máquinas que mantinham seu corpo funcionando. Parecia frágil, quase irreconhecível. O que aconteceu com ela? Perguntei ao médico. Ele hesitou, como se não soubesse por onde começar. Ela foi atropelada, mas há algo estranho. Os ferimentos são consistentes com um acidente, mas também há sinais de algo mais. O que quer dizer? Minha esposa perguntou, sua voz tremendo. O médico olhou para nós, hesitante. Há marcas de restrição em seus pulsos, como se ela tivesse sido amarrada. E há algo mais. Encontramos isso no bolso dela. Ele entregou um pequeno objeto embrulhado em um pano. Quando eu o abri, meu coração parou. Era a chave do sótão. Isso é da casa dela, eu disse, sentindo um frio percorrer minha espinha. Mas como? Minha esposa olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. O que está acontecendo, amor? O que ela fez com você? Eu não sabia o que dizer. Como poderia explicar algo que nem eu entendia completamente? Foi então que minha sogra moveu-se levemente. Seus olhos se abriram, lentamente, e ela olhou diretamente para mim. Você, ela sussurrou, sua voz fraca e rouca. Você não deveria ter fugido. Eu recuei, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Minha esposa agarrou minha mão, mas eu mal conseguia sentir seu toque. O que você quer? Perguntei, minha voz tremendo. Ela sorriu, um sorriso que me fez sentir como se o chão estivesse caindo sob meus pés. Você pensou que era vítima, ela sussurrou. Mas você não entende. Eu estava tentando protegê-la. Proteger quem? Minha esposa perguntou, sua voz cheia de confusão e medo. Minha sogra olhou para ela, e pela primeira vez, vi algo em seus olhos que parecia genuíno. Você, ela disse, sua voz quase inaudível. Eu sabia que ele não era bom para você. Eu sabia que ele iria te machucar. Então eu tive que pará-lo. Eu senti como se o ar tivesse sido sugado do meus pulmões. O que você está dizendo? Ela fechou os olhos, como se estivesse cansada demais para continuar. Eu fiz o que tinha que fazer. Para protegê-la. Para protegê-la de você. Minha esposa soltou minha mão, recuando. Mãe, o que você fez? Mas minha sogra não respondeu. Seus olhos se fecharam, e as máquinas começaram a apitar freneticamente. Os médicos correram para o quarto, tentando reanimá-la, mas eu sabia que era tarde demais. Ela morreu naquela noite, levando seus segredos com ela.
Nos dias seguintes, minha esposa e eu tentamos entender o que havia acontecido. A polícia investigou, mas não encontraram nada que ligasse minha sogra a qualquer crime. A casa foi vendida, e tentamos seguir em frente, mas algo havia mudado entre nós. Eu sabia que ela duvidava de mim, que parte dela acreditava nas palavras da mãe. E eu não podia culpá-la. Porque, no fundo, eu também tinha dúvidas. E então, uma noite, enquanto revirava uma gaveta, encontrei algo que mudou tudo. Era uma foto antiga, uma que eu nunca tinha visto antes. Nela, minha sogra estava ao lado de um homem que eu não reconhecia. Ele parecia feliz, mas havia algo em seus olhos que me fez sentir desconfortável. No verso da foto, havia uma mensagem escrita à mão. Para minha filha, com amor. Um dia você entenderá por que eu fiz o que fiz. Foi então que percebi. Tudo o que ela havia feito, todas as pessoas que ela havia trancado no sótão, não era por maldade. Era por amor. Um amor distorcido, doentio, mas ainda assim amor. Ela estava tentando proteger minha esposa de mim, porque em algum lugar no passado, alguém a havia machucado. E ela não queria que isso acontecesse novamente. Mas o que ela não entendia era que eu nunca machucaria minha esposa. Eu a amava, mais do que tudo. No final, minha sogra morreu sem saber que seu maior medo nunca se realizaria. E eu fiquei com o peso de saber que, de alguma forma, eu havia falhado em provar a ela que eu era diferente. Agora, toda vez que olho para minha esposa, vejo um pouco da mãe nela. E eu prometo a mim mesmo que nunca vou deixar que o passado nos defina. Porque o amor verdadeiro não precisa de segredos, nem de sótãos escuros. Ele só precisa de verdade. E eu estava determinado a viver essa verdade, não importa o que acontecesse.